mensagem. Essa noite, o Senhor nos deu essa semana, o Senhor começou a desenvolver essa semana em uma conversa, em uma comunhão lá em casa. O tema é: ele perdeu o prazer antes de perder o Éden. Já vamos entender o significado desse tema. Adão perdeu o prazer antes de perder o Éden. A palavra Éden, no original, significa delícias, prazer. Há uns 3 domingos atrás, eu estava ministrando e eu dei um exemplo meu no trânsito. Naquela semana, numa quarta-feira, preste bem atenção, eu estou descendo, vindo para o curso aqui para a igreja, ministrar o curso Homem ao Máximo, junto com a minha esposa, ministrar Mulher Única. Eu estou vindo pela Padre João Cripa e de repente uma moto entra assim, sem dar o pisca. Eu achei aquilo um desaforo. O que eu fiz? Passei bem pertinho dela assim, com o carro rápido. No semáforo ele olhou assim para mim e falou um nome. E ele entrou na Maracaju. O que eu fiz? Entrei atrás dele. Quando nós paramos no semáforo, eu falei assim, baixei o vidro do carro, falei: rapaz, você me respeita, você não deu sinal. Aí ele começou a falar comigo, e eu comecei a falar com ele. Ele começou a falar comigo, e eu comecei a falar com ele. Irmãos, que vontade de descer do carro, mas graças a Deus o demônio foi embora. Eu olhei para minha esposa, falei assim: perdão, amor. Ela falou: tá perdoado. Aí eu falei: ora por mim. Aí ela falou: já orei. Irmãos, eu saí dali, eu fui assim, eu voltei quieto aqui, até no dia, um dos irmãos falou assim para mim: o Maurício está meio quieto hoje. Eu saí dali pensando na minha atitude, eu falei assim: Jesus, eu não glorifiquei o Senhor nem um pouquinho. Eu não representei o Senhor ali nem um pouquinho. Se aquele homem chegasse aqui na igreja e me visse ministrando, talvez ele não ia te receber. Talvez eu não consiga alcançar ele para ti pelo péssimo testemunho que eu dei naquele momento. Por que eu comecei contando isso? No final nós vamos entender melhor, mas eu quero convidar você a viajar um pouquinho comigo. Antes de Deus criar um homem, antes de Deus criar Adão, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele viu Satanás descer como um raio do céu. Eu estava meditando nisso, ele foi lançado por terra, o diabo. Como que foi antes da formação de Adão? Como que era a terra antes? A Bíblia diz em Isaías, capítulo 45, versículo 18, que eu, o Senhor, fiz a terra, formei a terra, e não a criei sem forma. Eu não a formei vazia. Quer ler comigo? Abra sua Bíblia, em Isaías 45, 18. Posso ler, gente? Está escrito: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Irmãos, quando nós lemos isso, entramos em confronto um pouquinho com Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Por quê? Vamos ler lá? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Volte lá para Gênesis capítulo 1,
versículos 1 e 2. Posso ler? Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pastor, explica isso. Fácil. Viaje junto comigo. Antes de Satanás ser lançado como um raio do céu, Deus já havia criado a terra de forma perfeita, plena. Pastor, você acredita que nessa época em que viviam os dinossauros? Eu acredito, gente. Claro que você não é obrigado a acreditar, mas a ciência está aí, fala que os bichos tinham milhões de anos e tem como comprovar isso. Pastor, como que os dinossauros se extinguiram de vez? Como que houve a extinção dos dinossauros? Vou te explicar aqui um pouquinho a aula de história, biologia, né? Eu acredito que quando Satanás foi lançado por terra, nós sabemos que ele veio para quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. Quando ele veio como um raio para a terra, com uma legião, com milhões de demônios, eu creio que nessa época, aquilo que Deus havia criado com forma, perfeito, eu creio que nessa época a terra se tornou sem forma e vazia, plenamente destruída. Com o lançamento de Satanás para cá, a terra ficou plenamente destruída, morta em trevas. Então, antes da fundação do mundo, está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles desejam formar, criar alguém para o relacionamento com eles. Para que esse ser tivesse uma intimidade com ele e que não viesse a rebelar-se. Então ele tem uma ideia. O que Deus pensa? Em criar alguém exatamente como ele é, a sua imagem e a sua semelhança. Mas antes de criar o homem à sua imagem e semelhança, ele vai preparar um ambiente de prazer, um ambiente de relacionamento. Então a terra está sem forma e vazia. Por que será? Eu me perguntei hoje, por que Deus escolheu a terra, se ele sabia que o diabo estava aqui para colocar o homem? O que o Senhor queria fazer com isso? Você já parou para se perguntar? Por que Deus escolheu a terra se ele sabia que Satanás estava aqui? Veio algumas respostas ao meu espírito. Uma delas foi a pastora que deu. Porque Deus queria mostrar para o diabo o que é um verdadeiro relacionamento. Deus queria mostrar para toda a equipe de anjos caídos o que era um verdadeiro relacionamento, e queria que o homem o representasse neste relacionamento perfeito que Satanás perdeu. Então Deus vai criar um ambiente, e no primeiro dia, como que ele começa criando esse ambiente? No versículo 3 de Gênesis capítulo 1 está escrito: e Deus disse, haja luz. Aí eu parei para meditar um pouquinho. No início da minha conversão eu achava que o sol tinha sido feito no primeiro dia, porque eu achava que essa luz era a luz do sol. Mas não é, porque o sol foi criado no quarto dia. Então não pode ser essa luz que eu e você estamos vendo. Agora vamos caminhar um pouquinho por revelação. Em João capítulo 8 versículo 12, o que Jesus diz? Eu sou a luz deste mundo. Quando o Senhor ia formar, trazer o homem ao Éden, antes ele preparou um ambiente, antes ele preparou um lugar no qual a sua presença fosse manifesta. Então essa luz que ela encheu a terra, ela é um tipo da presença manifesta sobre as trevas. Aquilo que estava morto no primeiro dia
A presença de Deus já foi liberada sobre a terra. Essa luz não é a luz do sol, não é uma energia. Eu acredito plenamente que essa luz é a liberação da presença de Deus. Porque a Bíblia fala que lá no céu não vai haver outras luzes, porque os olhos do Senhor iluminarão todo aquele lugar. Então eu creio que esse ambiente, essa luz que Deus diz haja, ou seja manifesto neste lugar, Ele liberou a sua presença sobre a terra. Esse é o primeiro passo que Ele estava começando para nos colocar neste ambiente de prazer. Antes de nos depositar aqui, de nos tomar e nos colocar na terra, Ele foi preparando o ambiente. Nós sabemos que no segundo dia Ele fez separação entre as águas, entre a expansão. Então ficaram águas sobre a terra, águas debaixo da terra, e uma parte da terra ficou seca, essa parte que nós pisamos hoje. Mas se você cavocar aí, o que você vai achar, gente? Água. E eu paro para olhar para a palavra. A água na palavra é um tipo da palavra. Nesse ambiente foi liberado, o Espírito Santo se movia, a palavra de Deus estava ali, sempre formando, pois quando Deus fala, Ele cria. Então, por que o universo, pastor, não tem fim? Por que não encontraram uma plaquinha aqui sem rua, né? Final do universo. Porque até hoje a palavra de Deus está indo, haja. Até hoje o universo está sendo formado. Não há fim no universo, porque a palavra de Deus continua ecoando. No terceiro dia, então Deus manda a terra produzir sementes. Deus está liberando um ambiente frutífero para o homem. Eu quero dizer algo para você e para mim. Quando nós estamos num ambiente chamado presença de Jesus, prazer, há uma liberação de frutificação. Por isso que quem está na videira, este dá muito fruto. Quem não está na intimidade com Ele, não dá fruto, e ele é cortado. Porque o ambiente que o Senhor cria, Ele libera a frutificação. Não há como alguém estar em intimidade com o Senhor e não frutificar, não ser um homem ou uma mulher frutífera no seu caminhar. Aí no quarto dia, o que o Senhor faz? O que Ele cria? Os dois grandes luminares. Luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite, e todas as demais estrelas. Deus está criando um ambiente. Se nós vamos para Apocalipse, capítulo 12, Deus está liberando um ambiente de autoridade, no qual eu governo sobre o dia e eu governo sobre a noite. Eu governo sobre o céu. Eita, pastor, aí pegou. E eu governo sobre o inferno. O que a Bíblia fala em Mateus? Tudo que dois ou mais ligarem aqui na terra é ligado no céu. Isso é governo e domínio, não é? Exatamente. Então Deus, quando aqueles que estão no Éden, no prazer de Deus, há uma liberação de autoridade sobre o céu e sobre o inferno, sobre o dia e sobre a noite. Nós temos esta autoridade. Aí no quinto dia, o que Deus faz? Deus manda os mares. O mar produziu seus peixes. Aqui há uma outra dimensão na frutificação. E nós vemos isso no quinto e no sexto dia. Depois Ele manda a terra produzir animais. 30, 60 e 100 por um. No terceiro, no quinto e no sexto dia, a liberação de frutificação. Quando eu e você, e na minha vida, há uma liberação de frutificação, não só a 30, não só a 60, mas na plenitude perfeita, 100 por um, em nome de Jesus. E o que Deus formou ainda nos
sexto dia, o homem. Você está aberto em Gênesis, né? Vamos ler o versículo 24. De Gênesis capítulo 1. Está escrito: e disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ponto e vírgula. Irmãos, essa palavra imagem no original, no hebraico, é Tselem. O que significa isso? Essa palavra significa uma ilusão, uma sombra, algo que você precisa olhar novamente para compreender. Quando a criação olhava para Adão, eles tinham uma ilusão. É Adão ou é Deus? Calma aí, eu preciso olhar novamente. É Deus ou é Adão? Quando Jesus e Adão caminhavam ali no jardim, a criação olhava: quem é o Senhor lá? Quem é Adão? Porque essa palavra é exatamente isso. Ela te dá uma ilusão de que você está olhando exatamente para o Criador. Tselem. Eu preciso olhar novamente. Você já pensou, irmãos? Era isso que os anjos viam. Era isso que o inferno, que o diabo, que os demônios que estavam sobre a terra viam quando olhavam para Adão. Falavam: gente, eu adorei uma face semelhante a essa por toda a eternidade passada. Esse aí é Jesus ou é Adão? É Adão ou é Jesus? Quando eu e você nos olhamos no espelho, exatamente é essa imagem que precisa ser vista. Você é igualzinho a Jesus. Amém? A sua imagem conforme a nossa semelhança. Essa palavra semelhança no original do hebraico, a deriva da palavra damar, que significa comparado a Deus. Adão não tinha só aquela imagem, mas ele era exatamente comparado com Deus. Ele é Deus. Você olha para Adão, pastor, que diz essa? Calma aí. Se olha para Adão e alguém diz: eu comparo ele com Jesus. Toda a criação olhando para eles imaginavam isso. No sexto dia ele fez isso. Ele preparou todo o ambiente. Olha Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis 2, 8. Posso ler, gente? Está escrito: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás.
Irmãos, aqui eu fiz uma pergunta para Jesus hoje à tarde, hoje de manhã. Por que, Senhor Jesus, que o Senhor colocou essa árvore no meio do jardim? O Senhor queria ficar olhando assim, vamos ver a hora que ele vai comer, ele vai cair. Vamos ver, está ali para... Não foi isso. Pensei nisso, mas não foi isso. Por que então, Senhor, que essa árvore estava ali? Rapidamente veio uma palavra ao meu coração. O prazer de um relacionamento está firmado em uma aliança. O prazer de um relacionamento está firmado em uma aliança. Pastor, o que o Senhor quer falar com isso? Gente, Deus formou tudo, preparou o Éden. No finalzinho do 6º dia, creio eu, que ele fez ali Adão. O jardim estava pronto. Ele colocou Adão no jardim. E aí foram trabalhar no 7º dia? Não, gente. Foram viver um momento de descanso. O que é isso, gente? Foram o quê? Papear, se relacionar. Amém? Conversar, estarem juntos, viverem um momento juntos. Mas por que essa árvore estava lá? Sabe por que eu tenho uma aliança com a minha esposa? Por que o relacionamento ele precisa de uma aliança? Porque eu tenho compromissos e deveres com ela, e ela tem comigo. O Deus deste século, o que ele está tentando implantar nesses últimos dias? A libertinagem. Eu não sabia, mas eu assisti hoje de manhã um vídeo do Marco Feliciano, de uma família que estava no BBB. Acredito que você também não viu isso, porque você não assistia BBB, a não ser que você viu esse vídeo do Marco Feliciano. Mas diz que tinha uma família no BBB muito liberal, que o pai tocava em partes da filha que não podia. Eu comecei a olhar isso. Eu comecei, Deus, isso é o que o Deus deste século está tentando formar. A libertinagem, a liberalidade sem compromisso. Não, você pode sair com quantos você quer. Não, você também pode fazer o que você quer. A gente é casado, mas a gente é liberal. Só que o ser humano, ele depende de exclusividade. E Deus também. Eu tive um pouquinho mais de entendimento disso essa manhã. Deus nos criou com certa exclusividade. A Stephanie, ela é minha esposa, ela não é de ninguém mais. O único homem que pode tocá-la sou eu. A única mulher ao qual eu posso tocar é ela. Nós somos exclusivos um para o outro. Nisso está firmado a nossa aliança. E por isso nós construímos um relacionamento íntegro e sincero um para com o outro. Eu sou dela e ela é minha. Por que Deus colocou aquela árvore ali? Deus disse para Adão: Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente. Gente, eu creio que eram muitas árvores. Se hoje nós já temos algumas frutas em extinção, essas frutas todas vieram do Éden, são sementes do Éden. Então lá tinha muita fruta que talvez eu e você nem comemos ainda, nem conhecemos, mas tudo estava lá. E Deus deixou tudo isso para Adão. E Deus só pediu um compromisso dele. O único compromisso que eu quero ser, Adão, é que aquela árvore eu coloquei bem no centro. Para quê? Para ficar mais fácil para você ver. Então não é fácil você cair, porque ela está ali. Aquela lá, não coma dela. Este é o único compromisso que eu exijo de você. Não coma daquela árvore. Um relacionamento, ele é firmado em uma aliança. Aqui, ó, em Gênesis 2:15, 17, Deus fez uma aliança com ele. Você pode comer de todas, menos dessa. Ok, Adão? Ok, Senhor Jesus. E eu creio que eles passeavam pelaquele jardim e se relacionavam. Eu creio plenamente que o Senhor Jesus que ensinou a Adão como fazer amor com Eva. Eu creio que o Senhor Jesus que ensinou a Adão como criar os seus filhos no Éden. Eu creio que eles caminhavam ali. Eu creio que gente, eu acredito que o ser humano, que Adão
podia voar antes da queda. Eu acredito que Adão podia mergulhar e passar horas debaixo de um rio e dar nome, porque ele dominava sobre os peixes. Ele podia dar nomes para os peixes que estavam no mais profundo dos mares. Eu creio que para Adão dominar sobre uma águia, como ele dominava sobre as aves dos céus, eu creio que antes da queda Adão podia voar. É, pastor, sim, hoje também tem homens que levitam. Sabiam disso? Mas a queda, se diz a ciência que o homem que mais usou a sua cabeça, o seu cérebro, foi Einstein, com 10%. E diz que hoje a maioria das pessoas usam 4%. Irmãos, aonde estão os meus outros 96%? Estão nele! Nele! No meu relacionamento com ele. Aquilo que Adão perdeu, e talvez se eu fosse Adão eu também teria perdido. Não vou falar dele. Talvez se eu estivesse lá eu também teria comido aquele fruto. E não só um, talvez até mais. Mas há um caminho que nós podemos voltar. Aonde que Adão errou, gente? Comece a viajar comigo. Jesus deu uma palavra para ele: Adão, encha a terra. Amém. Eu criei esse jardim, esse é o nosso lugar de ambiente. É aqui que eu vou vir e vou passear contigo. Por essas árvores, nós vamos conversar, nós vamos se relacionar. Onde estava o diabo, gente? Na terra. Vocês concordam comigo? Na terra, estava aí. Se Adão iria encher a terra, você consegue acreditar que Adão podia sair do lado de fora das portas do jardim para cultivar? Eu creio. Porque Jesus tinha dado uma palavra para ele: encha a terra, frutifique sobre a terra. O jardim está pronto, o nosso ambiente de prazer está prontinho. Esse lugar é um modelo daquilo que você vai expandir sobre a terra. Sabe o que eu acredito? Que Adão começou a sair e de repente Satanás começou a se aproximar, a serpente dele e de Eva. Pastor, a Bíblia declara sobre isso? Não. Por isso agora eu convido você a viajar um pouquinho comigo. Se Jesus pediu para ele encher a terra, ele podia passear por toda a terra. Havia portões no jardim. Então havia um espaço do jardim e um espaço da terra que não era jardim, mas do qual Adão poderia ir também passear. E eu acredito que nesse meio tempo, Adão e Eva começaram a dar ouvidos a algumas mentiras de Satanás, a alguns enganos de Satanás. Gente, e aí está um dos maiores problemas da humanidade. Quando nós perdemos o nosso momento de relacionamento, é neste momento que o diabo vem. Para quê, pastor? Matar, roubar e destruir. Talvez Adão passeando, Adão começou a perder o prazer de caminhar com Jesus no Éden. Por quê? Começou a ficar muito comum. Eles vinham, passeavam. Eu creio que no início era um relacionamento pleno, mas por um momento ele perdeu o prazer do relacionamento com Jesus. Quando nós perdemos o prazer do relacionamento com Jesus, nós perdemos o Éden. Mas tem um caminho de volta. Tem um caminho de volta. Gente, olha Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, 1. Posso ler? Está escrito: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ponto de interrogação. Olha o que o diabo quer. Ele quer tirar o teu prazer. Deus falou isso? Não. Eles podiam comer de todas, exceto uma. E o diabo vem
prazer de Adão e de Eva. Certamente. E é assim que Deus disse: não comereis de toda. Que mentira! Era só uma que não podia, todas as demais ele podia. Toda vez que Satanás se aproximar de você, ele vai tentar colocar em dúvida a palavra que Deus te deu. Se Deus liberou uma palavra no seu coração, agarre-a, não solte ela, fique com ela até o fim, até o cumprimento, mas não solte as promessas que Deus te deu. Não deixe o diabo pôr dúvida os sonhos que Deus tem gerado no seu coração, porque o que ele quer roubar é o prazer que você e eu podemos ter com Jesus. Tudo que o diabo mais odeia, meus irmãos, é quando ele vê você e eu tendo prazer com Jesus. Ele não suporta isso. Por quê? Porque ele perdeu esse prazer. Porque ele não quis estar com Jesus. Mesmo vendo ele por toda a eternidade, ele não vai ter Jesus por toda a eternidade. Eu e você, mesmo não o vendo fisicamente, mas nós o desejamos. Por isso o teremos fisicamente por toda a eternidade. Não deixe Satanás. Por isso não dê ouvidos ao diabo nunca. Olha o versículo. Aqui está a primeira mentira explícita do diabo. Versículo 4 de Gênesis 3 diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Verdade, gente? Olha o que diz em Gênesis 2:17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque o dia em que dela comeres, certamente morrereis. Deus disse: se você comer dela, você vai morrer. Aí o diabo vem e diz o quê? Não vai. Aqui está a primeira mentira, não por indução, mas a primeira mentira explícita da Bíblia. Por isso, se tem uma coisa que o diabo criou, que ele é pai, que você pode dar autenticidade a ele, é a mentira. João 8,44. O diabo é o pai da mentira. Por isso, toda vez que Satanás vir falar aos seus ouvidos, não acredite. Ele é mentiroso. Ele não é verdadeiro. Nele não se firma a verdade. Ele foi homicida desde o começo. Ele quer matar você. Ele quer matar o seu relacionamento com Jesus. Ele nunca se firmou na verdade. Mas o que Jesus veio? Ele veio para te dar vida, vida em abundância. Ele quer restaurar o teu relacionamento novamente. Ele quer preparar, ou melhor, ele está preparando um lugar para você e para mim, novamente, gente. Ele preparou o Éden para Adão, mas hoje ele está preparando um lugar para você e para mim. Onde é que está isso, pastor? João 14:2. Eu vou para o Pai, mas eu vou dizer algo para vocês. Eu vou preparar-vos lugar. Ele está preparando o ambiente de novo. Mas quem vai para lá, pastor? Quem tem prazer hoje. Porque quem não tem prazer não vai. Adão, por perder o prazer, perdeu o Éden. Quem não tem prazer nele hoje não vai viver neste lugar que ele está preparando. Por isso decida a partir desta noite voltar a ter prazer em Deus. Como, pastor? Vamos chegar lá. Como voltar a ter prazer? Porque eu não quero perder este lugar, esse ambiente que ele está preparando para mim por toda a eternidade. Porque só vai entrar lá quem conhece ele, quem ele conhece. Isso é relacionamento. Se você está perdendo o relacionamento com Jesus, se você está perdendo o prazer na intimidade, há um caminho. Mas primeiro, desperte-se. Entenda isso. Se você não tem meditado na palavra, orado a palavra, orado no Espírito Santo, ouvir a voz, alguém pensa assim: pastor, é ouvir audivelmente? Também, eu ouvi apenas uma vez, há 17 anos atrás.
Eu estava no banheiro da lanchonete, meu pai tinha uma lanchonete. Eu estava lavando as mãos, eu tinha chegado do culto. E eu falei assim: Jesus, me usa. Eu quero ser usado por Ti. Foi algo semelhante a isso. Porque a resposta, então eu sequei as mãos, e aí tinha uma cortina. Quando eu saí da cortina e fui, eu ouvi a voz: mas eu estou te usando. Eu voltei a cortina e eu parei para ver assim. Não tinha ninguém lá dentro. Tinha um banheiro masculino e um feminino. Aí tinha um lugar para lavar as mãos, uma cortina, e você saía para a lanchonete. Eu abri e voltei e não tinha ninguém. Aí sabe o que eu fiz ainda? Tinha uma porta aqui, que essa porta ninguém entrava e passava por ela. Era o banheiro masculino e feminino, uma porta. Essa porta dava para o almoxarifado, mas o acesso dela era para a cozinha. Eu fui lá na cozinha, porque eu achei que tinha alguém me ouvindo ali, estava brincando comigo. Eu fui lá na cozinha, passei, entrei no almoxarifado, perguntei para a tia Ele se tinha alguém aqui. Ela falou: não. Aí eu entendi de quem que era aquela voz. Ele pode falar com você audivelmente. Audivelmente. Hoje Ele fala comigo muito mais pela palavra. Mas se você quiser ouvir a voz dele, é possível. Pastor, era voz grossa ou era voz fina? Não era grossa e não era fina, era suave. O que é uma voz suave? Vou tentar traduzir. Não dá, minha voz é grave. Não dá. Mas era uma voz suave. Não era aquela: eu estou te usando. Não, era suave. Mas é possível, gente. Quando o Senhor Jesus disse para o diabo, não, para Adão, dominar a terra, a Bíblia fala, essa palavra no original é machal. Essa palavra domínio significa representá-lo, gerenciar aquilo que ele fez. Adão tinha o papel de representar Deus no Éden para toda a criação. Adão tinha o papel de gerenciar o Éden, a terra, para Deus. Quando Deus nos manda hoje dominar a terra, Ele está dizendo assim para você e para mim: me represente aí na terra. Pergunta com muito carinho, sem tom de acusação, por mão que está do seu lado, da direita ou da esquerda: você está representando Jesus? Agora para o outro. Agora olha para mim. Irmãos, naquele dia eu não representei. Eu havia ministrado aquele domingo. Naquela mesma semana o Senhor me deu, não que Ele estava me testando, mas a mensagem nos prova, sabia? Nós somos provados por aquilo que ministramos. Naquela semana, quando eu falei: meu Deus, já pensou se tivesse algum irmão da igreja aqui? Irmãos, eu fiquei triste. Mas tem um caminho. Tem um caminho. Naquele momento, assim, eu senti como se eu tivesse perdido o prazer, porque eu não representei Ele. Sabe aquela alegria da salvação? Eu fiquei mal. Olhei para minha esposa, fiquei mal perante ela também, porque não representei Jesus para ela. Fiquei mal. Mas de que maneira? Aí eu perguntei para Jesus: Senhor, de que maneira o Senhor tem prazer em nós? Aí nessa manhã, Ele me levou, Ele trouxe um versículo à minha mente, e um capítulo, Ezequiel 17:9. E eu comecei a ler ali em Ezequiel, ler. E eu entendi por que Ele pediu para eu começar em Ezequiel. Mas quando eu parei em Ezequiel 18, 23, convido você a abrir aqui agora. Ezequiel está depois de Isaías, Jeremias, Lamentações. Ezequiel.
mostrar, vou compartilhar com você aonde que o Senhor Jesus tem prazer. O que dá prazer para Jesus? Vou ler. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não. Antes o meu prazer está em que ele se converta do seu mau caminho e viva. Você sabe o que dá prazer para Jesus? Olha para mim, queridos. Sabe o que dá prazer para Jesus? Quando você erra, mas você volta para diante dele e diz: papai, me ajuda, me perdoa. Ele não tem prazer na tua morte espiritual. Ele tem prazer em que você se converta e você volte para Ele, porque Ele quer te dar vida, a vida dele. Sabe por que Adão perdeu o Éden? Porque ele não voltou, ele se escondeu. Jesus chamou ele, ele não queria mais. Ele estava se escondendo da presença, ele colocou folhas. Ele teve medo de voltar e de dizer: gente, quanto tempo Adão andou com Jesus ali no Éden? Eu creio que mesmo que ele tenha comido aquele fruto, se ele chegasse diante de Jesus ali e tivesse se arrependido, não se escondido, tivesse corrido para os braços dele, ele voltaria a ter prazer nele. Quando nós voltamos para os braços do Pai. Por isso eu comecei a ministração falando de um erro meu, porque talvez você tenha andado por caminhos de erro por esses dias, mas você quer dar prazer para Jesus essa noite? Volta para Ele. Aleluia. Se converta do seu mau caminho, que você vai tornar a ter uma vida de prazer. Em nome de Jesus, você vai voltar a comer do fruto da árvore do conhecimento da vida, para ter vida nele. Não tem nada mais gostoso que Jesus. Por isso hoje Ele está preparando, Evangelho de João 14:2, eu vou preparar-vos lugar. Hoje Ele está preparando um ambiente de intimidade por toda a eternidade. Pastor, vou para lá? Vai! Se você caminhar com Ele, buscar conhecer Ele, quando chegar lá e dizer: eu te conheço, eu me deleito em Ti, eu tenho prazer em Ti, você me dá prazer, entra no gozo do teu Senhor. Tenha prazer nele e Ele terá prazer em você. Por isso Ele ama, Ele não resiste com o coração quebrantado. Salmo 51:17. Deus, Ele é facinho com o coração quebrantado. Gente, quando você volta e diz: perdão, Pai, me ajuda, Ele vem. Isso dá prazer nele. Ele vem com vida. Jesus é vida. Ele vem com vida. Então você começa a ter fôlego novamente. Esse fôlego da vida te dá ânimo, te dá vontade de recomeçar, de reconstruir, de amar mais, de guardar a sua palavra, de frutificar, de ganhar mais vidas para Ele, de se levantar como um homem, uma mulher de fé, de representá-lo com excelência nessa terra, de honrá-lo, de adorá-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo, de expandir o seu reino nessa terra. Quando eu tenho prazer e quando eu dou prazer a Ele. Quantos querem dar prazer para Jesus essa noite? Se converta do seu mau caminho e volte para Ele e diga: papai. Gente, a maior expressão de adoração, um dia eu estava adorando ali na tenda, quando a tenda era ali, eu estava para lá falando: o Senhor é majestoso, mas isso era pouco ainda. Eu queria uma palavra que estava aqui, aquela adoração estava explodindo aqui, eu queria algo que fosse mais forte. Eu estava ali: Senhor, o que eu posso falar? De uma hora veio: Abba, Pai. Quando você me chama de papai, isso foi o que Ele falou para mim, amém? Essa é a sua maior expressão de adoração. Está
então perdeu esse relacionamento. Mas se nós voltarmos, Ele ama quem tem um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste. Ele te pega no colo de novo. Ele diz: filho, vamos continuar. Vamos continuar. Eu te ajudo. Eu vou. O Consolador está aí dentro de você para te guiar a toda a verdade. Amém? Você quer morar nesse ambiente que Ele está preparando para a gente? Você quer? Gente, eu também quero. Vamos então. O segredo nosso aqui, ó. Mas a gente pode contar para todo mundo, tá? Vamos então buscar dar prazer para Ele todo dia. Vamos. Se voltar para Ele todo dia. Às vezes damos uma palavra truncada para a esposa, não era para dar aquela palavra. Você chega e diz: perdão, amor. Tá bom, aí ela também pede perdão, dá um beijinho, estamos juntos de novo. O prazer é restaurado. Mas quando a gente se esconde, borrado, o que a gente faz? Eu já fiz isso muitas vezes, que feio. Então a gente está emburrado, o que a gente faz? Não quer nem passar perto para não ter que falar. Aí vai pegar uma água no bebedouro, espera sair. Que coisa feia. É, menino. Estamos crescendo. Mas quando a gente chega, pega e dá para dizer: amor, perdão. Gente, Ele vem. A gente ama mais, sabia? A compaixão, Ele compartilha conosco o coração dele, a gente passa a amar mais. Como eu queria ver aquele homem de novo. Dar um abraço e dizer perdão. Mas nós oramos por ele depois, abençoamos a vida dele. Minha esposa orou, eu concordei. Amém, amém. Mas o mais lindo de todos é que Ele vem. Oh, Jesus é lindo. Coloque-se em pé. Talvez você já perdeu o prazer. Chegou aqui essa noite sem prazer nenhum nele. Veio para o culto porque a esposa veio, porque é costume, porque se não viesse o pastor Maurício te mandar uma mensagem dizendo que sentir sua falta, ou o seu discipulador, o seu líder de Emaús. Talvez você veio sem vontade nenhuma. Talvez você veio dizendo: vou lá. Talvez você nem conseguiu adorar. Mas eu digo algo para você, eu tenho certeza de uma coisa: você quer dar prazer para Ele agora. E sabe como é que você vai dar prazer? Se convertendo ao caminho e voltando para os braços do Pai. Vamos adorar.